Se você utiliza o Antigravity ou qualquer IDE com IA e não utiliza essas configurações que eu vou te mostrar aqui para que você possa desenvolver, seja um SaaS, um aplicativo mobile, um sistema gigantesco, ou até mesmo uma landing page, uma página de vendas, se você não faz essas configurações que eu vou te mostrar aqui, você vai ter problemas com o desenvolvimento lá na frente. No início, até pode ser que não tenha problema, mas lá na frente você vai ter problemas como, por exemplo, a manutenção, segurança, e a qualidade do código. Eu vou te mostrar aqui as configurações que eu utilizo aqui no Antigravity, no Cloud Code, qualquer IDE que eu utilizo ou qualquer CLI para eu poder conseguir desenvolver qualquer sistema, qualquer aplicativo de forma profissional, como se fosse um desenvolvedor sênior profissional desenvolvendo. Eu não sou desenvolvedor, na verdade eu trabalho com marketing digital desde 2018 e hoje eu utilizo IDE como, por exemplo, o Antigravity, para desenvolver páginas de vendas, sistemas, já desenvolvi sistemas gigantescos, SaaS gigantesco. E a minha experiência nesse tempo fez eu descobrir a forma correta de desenvolver, passei a pesquisar mais, ver onde eu estava errando. Quando você começa a ter manutenção, acrescentar nova função, ou editar, corrigir um erro, você vai ver que o padrão simples que as pessoas desenvolvem na internet usando essas IAs é um problema muito grande. Então eu vou mostrar aqui para você, desde a instalação do Antigravity, você pode replicar em qualquer IA que você utiliza para desenvolvimento na IDE, seja o Cloud Code, Cursor, Codex. As regras são as mesmas e eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você deixar aí de forma profissional qualquer IDE para desenvolver qualquer sistema, qualquer coisa que você vai desenvolver, qualquer projeto. Eu vou instalar aqui o Antigravity, se você ainda não tem. Então é só você digitar aqui no Google mesmo, Antigravity Download, vai aparecer aqui nessa primeira opção, você vai clicar nessa primeira opção. Se você não sabe o que é Antigravity, é basicamente uma inteligência artificial dentro de um programa de codificação, onde ela consegue desenvolver sites, sistemas e tudo mais. Então você vai escolher o seu sistema operacional, eu vou escolher aqui o Windows, só clicar aqui e baixar. Inclusive você pode utilizar gratuitamente, tem os limites, mas dá para usar de forma gratuita. Terminou de baixar, é só clicar em cima dele, você aceita os termos, só clicar em avançar, avançar, avançar e instalar. Enquanto ele instala aqui, cara, se você precisa desenvolver página de vendas, desenvolver sistema ou qualquer coisa que seja, você precisa fazer essa configuração aqui. E, por exemplo, página de vendas, você consegue desenvolver e ela fica super rápida, qualidade do código, muito bom mesmo. E eu considero essencial para desenvolver qualquer coisa ter essas regras e essas configurações aqui. Ele terminou de instalar, é só clicar em concluir e depois de abrir, pode clicar em Next aqui. Aí você escolhe o tema que você gosta, o Dark e mais esses três. Eu gosto sempre de trabalhar com esse Dark aqui, é escuro, mas é coisa de preferência. Qualquer um você pode escolher aí, não vai mudar nada na funcionalidade. E aqui nessa parte, você pode deixar aqui, ó, da forma que está. Isso aqui você pode deixar também dessa forma, clique em Next. E aí você vai fazer login com a sua conta do Google, do Gmail. Como eu estou logado aqui no Google Chrome, ele vai fazer login com a minha conta do Google. Pode clicar para fazer login. Essa ferramenta, se você não sabe, é do Google, é totalmente segura. Pronto, ele logou aqui, é só você aceitar os termos. Não precisa marcar essa caixa de baixo para ele enviar e-mail. E você já está dentro do Antigravity. Agora que nós vamos começar a fazer a configuração. Eu sugiro que você dê uma olhada aqui para você entender se você nunca utilizou, se você já utiliza, tranquilo. Mas basicamente aqui são os modelos de IA, o Gemini 3.1 Pro e entre os outros, Claude Sonnet. Mas aqui que vem a parte importante que a gente vai configurar. Você vai vir aqui nessa parte superior e aqui você vai configurar as regras globais. Então vem aqui, customização, e aqui tem as regras globais. Clica aqui em globais e eu vou te fornecer um arquivo para você estar colando aqui dentro, com as regras globais. E aí você só copia e cola aqui na global, que todo projeto que você abrir e for desenvolver, ele vai utilizar essas regras aqui. Então eu vou colar as regras aqui dentro. Ela tem mais de 598 linhas. É só dar um Ctrl S se você tiver no Mac, Command S. E aqui dentro você pode adicionar mais regras, por exemplo. Na hora de você desenvolver o seu projeto, você vem aqui no mesmo local, ó, customização, e clica em aqui, ó, Workspace.
E aí você coloca aí as suas regras aqui dentro. Na verdade aqui, ó. O que é isso? Essas regras, toda vez que ele for desenvolver, ele vai ler isso aqui, ó. Quando ele for alterar alguma coisa no código, quando for implementar algo que você pedir, ele vai ler essas regras aqui e isso aqui vai funcionar como um direcionamento para ele. Ó, você não vai fazer essas coisas, você não vai desenvolver essa nova coisa aqui, essa nova função, sem ler essas regras. Você não vai apagar nada, não vai modificar nada sem seguir esse padrão de regras. Como, por exemplo, uma das coisas mais importantes que eu considero aqui para desenvolver qualquer coisa, seja landing page, um aplicativo, um SaaS, é essas regras de quantidade de linhas. Por quê? Se você desenvolver um projeto e o arquivo, a quantidade de linhas for ficando muito grande, a LLM vai estourar a quantidade vai estourar os tokens, você vai ver que vai estourar rapidinho o contexto, ele vai se perder. Então configurar essas regras aqui para ele desenvolver com no máximo 300 linhas. 300 linhas eu considero que é a reserva do carro. Está chegando ali no limite. O ideal é 150 linhas. Quando você pede a IA para criar uma nova função, para modificar ou algo do tipo, ela lê rapidinho aquele arquivo e consegue estar trabalhando naquilo de forma muito mais rápida. E ela não se perde. Impressionante. E na manutenção, quando o seu projeto vai ficando muito grande, e se o arquivo tiver quantidade de linhas muito grande, por exemplo, se tiver 1000 linhas, o Cloud Opus, por exemplo, aqui dentro do Antigravity, ele fica demorando e dá até erros. Se perde, que é o melhor modelo atualmente aqui no mercado de LLM, né, das IAs, para desenvolver. Só para você ter noção, o Cloud Opus ele tem problemas, pelo menos no momento que eu estou lendo o vídeo, quando tem muitas linhas em um arquivo. O que é o arquivo? Aqui dentro você consegue ver, ó, os arquivos ficam aqui dentro. É como esse aqui, ó. Wesley, mas por que esse arquivo está tão grande? Esse aqui não tem problema. Ele é o cérebro, ele é um direcionamento para IA e ele não vai trabalhar modificando isso aqui. Ele vai ficar centralizado nas regras do projeto. Tanto que ele não aparece aqui, ó, regras globais. Esse é o ponto mais importante para você desenvolver. É ter esse arquivo de regras global. Não importa qual ideia você está utilizando. Até coloquei aqui, ó, Cursor, Windsurf, Antigravity, Pilot, Tray, não importa qual. Kill, a regra vale para qualquer uma. Na hora que você for desenvolver, se ele ignorar essa regra, que eu acho muito difícil, o Gemini.md, ele sempre vai ler, é só você pegar ele aqui, ó, arrastar aqui para dentro, ou dar aqui, ó, e digitar rules, @ e ele vai encontrar aqui, ó, tá vendo? Aqui na verdade. E como que você vai fazer para colocar, vamos fazer um teste aqui, colocando em prática? Vou abrir aqui, vou criar um projeto simples aqui, uma página de vendas, por exemplo, e você vai ver que ele vai seguir essas regras aqui. É só clicar aqui em Open Folder. Eu vou criar uma pasta aqui simples, ó. Página. Ah, detalhe, nunca coloque espaçamento, porque pode atrapalhar no seu desenvolvimento depois, de vendas. Ah, vou colocar aqui, sei lá, WS só, vou inventar algo aqui. Você pode aceitar esses termos aqui para que ele possa conseguir ler os arquivos. E então é só vir aqui, ó, só para você ver, ele não aparece aqui, ó, porque são regras globais. Mas se você digitar arroba e digitar, ó, host, ele vai aparecer aqui como regras globais. Então vai sempre utilizar, mas geralmente ele utiliza por padrão, sem você mencionar. Aí que está agora para a gente desenvolver. Eu gosto de planejar. Quando é algo mais complexo, eu gosto de planejar. Quando é algo mais simples, eu gosto de deixar aqui no Fast. Por quê? O que acontece? O planejamento, ele gasta tokens. O Fast, ele é mais rápido, ele já vai botando a mão na massa. Mas se é algo complexo, eu recomendo que você planeje e depois de você planejar, você vai pegar e ler. Cara, sempre leia, sempre leia. O que acontece é um dos maiores problemas de quem desenvolve com IA é só pedir e deixar ela fazer o que quer. Não deixe ela fazer isso, porque a IA, ela erra, ela não vai pensar como você pensa, ela não sabe qual é o seu objetivo. Se você pede ela para desenvolver, por exemplo, um SaaS de agendamento, um sistema de agendamento, ela vai pesquisar na internet, vai utilizar a base de conhecimento dela e vai achar um monte de coisa na internet e vai colocar coisa lá que você talvez não precisa, que você não vai utilizar, como por exemplo, tem coisas que necessitam de uma API externa, uma integração com o Facebook, uma integração que é complexo, que você não precisa.
Então, sempre leia, e o modo de planejamento do Antigravity, por exemplo, ele é muito bom que você consegue comentar. Vou te mostrar isso aqui agora. Então, vou criar aqui uma landing page simples, só para exemplificar. Eu escrevi uma coisa simples aqui, só para a gente ganhar tempo, mas basicamente você vai escrever tudo o que você quer na landing page. Por exemplo, a copy. Se você já tiver a copy, coloque aqui, se for o desenvolvimento de uma landing page. Se for o desenvolvimento de um sistema, de um SaaS, de um aplicativo, o que você vai fazer? Primeiro, vai lá no Perplexity. Para mim, ele é o melhor lugar para pesquisar. Ele te dá as informações muito boas, muito verídicas. Eu sempre que vou desenvolver alguma coisa, eu pesquiso tecnologia que eu vou utilizar, como funciona cada regra, cada função. Primeiro eu pesquiso lá, depois eu pego aquele prompt, venho aqui, se for muito grande, eu não colo diretamente aqui, porque ele vai se perder. Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Eu crio um arquivo chamado prd.md. Por quê? Porque ele nunca vai se perder, ele vai ler e vai ver o que ele está fazendo. Mesmo no modo planejamento, ele pode se perder com o que você fala, porque ele não copia e cola o que você coloca lá dentro. Então é importante que você pesquise lá no Perplexity, por exemplo, faz um benchmark do seu concorrente. Suponhamos que seja um sistema de agendamento para salões de beleza. Você vai lá, pesquisa como que funciona, olhe bastante lá no seu concorrente, como é que cada função, se possível, utilize a plataforma dele para você, não para copiar, mas para entender como funciona. E só depois, pegue essas informações e coloque aqui dentro. Então, vou clicar aqui, ó, no planejamento, deixe no melhor modelo. Eu vou deixar aqui no Gemini 3.1 Pro, ele é muito bom, tão quanto o Cloud Sonnet, o Opus 4.6 é o melhor, é claro. Mas você pode, esse aqui, o Gemini 3.1 Pro também, atualmente é muito bom, tanto para o planejamento quanto para colocar a mão na massa. Então, para o planejamento, eu gosto de deixar o melhor modelo, e às vezes no desenvolvimento eu utilizo um logo, por exemplo, aqui, porque como já foi planejado, e vai economizar meus tokens na hora de eu utilizar um modelo menor para codar. Isso quando você faz um planejamento muito bom. Então eu não vou utilizar aqui agora um arquivo com as informações do que eu vou desenvolver, porque eu vou fazer algo simples, mas eu recomendo que você faça isso. Outra coisa, por exemplo, é sobre o design system, algumas regrinhas que você vai colocar nesse projeto. Aí você pode ir lá, ó, no customização e coloca aqui no workspace. Assim como eu fiz, aqui são regras globais e você pode colocar do projeto. Por exemplo, paleta de cores, é essencial que você coloque aqui, ó, vem aqui, você pode colocar aqui, pode colocar assim mesmo. Minha paleta, deixa aqui, ó, Alcyon, para ele ler automaticamente. Por exemplo, paleta de cores. Eu vou ter que colocar aqui, ó. E aí você vai colocando as informações que você tem. Você pode até utilizar o ChatGPT para planejar isso aqui, é até melhor. Porque você define as cores certinho, ou o Perplexity, que é muito bom para pesquisar também. Coloque aqui essas informações. Por exemplo, qual fonte você vai utilizar. Se você quer utilizar uma fonte específica, no Nito ou qualquer uma, que não quer utilizar uma fonte muito genérica, você já coloca aqui, que ele vai sempre seguir isso aqui, ó. Fonte, por exemplo, eu vou colocar, ó, no Nito. Aí ele vai seguir essas regras aqui e não vai se perder nunca. Aí ele acabou apagando o que eu estava colocando aqui. Só vim aqui de novo. Digita roles e coloca aqui. Aí eu vou falar para ele novamente aqui. Também as tecnologias, por exemplo. Se você vai desenvolver somente uma página de vendas simples, cara, desenvolva. Se você quer velocidade, simplicidade e até subir em hospedagem 100% gratuito, ilimitado, sem pegadinha, até melhor que muita hospedagem por aí no mercado grande, utilizar seu domínio de forma que não vai ter limite de tráfego nem nada, eu recomendo que você utilize HTML mais CSS mais JavaScript puro. Se você quiser, eu posso gravar um outro vídeo aqui mostrando como desenvolver uma página de vendas top mesmo, de velocidade incrível, uma velocidade muito rápida, profissional, que eu utilizo aqui, e subir numa hospedagem gratuita, sem precisar pagar nada. Comente aqui abaixo que eu gravo um outro vídeo falando sobre isso aí, utilizando as maiores plataformas do mundo nesse quesito de hospedagem. E aí, então eu vou pedir ele para fazer aqui, ó, desenvolva. Eu coloquei essas regrinhas aqui básicas, mas isso aqui tem lá nas regras principais também, só que você pode reforçar aqui. Como eu vou desenvolver uma página de vendas simples, página de vendas
só para exemplificar aqui, eu vou utilizar só isso aqui, HTML, CSS e JavaScript, que, como eu falei, é o suficiente e é excelente para desenvolver páginas de vendas rápidas, bonita e de qualidade. Se você quiser desenvolver algo mais complexo, seja outras coisas que não seja página de vendas, por exemplo, um SaaS, um sistema, etc., aí não dá para desenvolver com isso aqui. Isso aqui é só algo que é mais simples, como uma landing page, uma página de vendas. Se você quer uma página de vendas cheia de efeito, muito elaborada, complexa, aí parte para o Next.js. Isso aqui eu posso falar sobre as tecnologias em outro vídeo. Mas enfim, vamos lá. Eu escrevi algo simples aqui, vamos pedir ele para planejar. Ele vai começar a planejar aqui. Nem sempre ele utiliza o modo plano, então se você quer mesmo planejar, é até bom que fale para ele, vamos planejar isso, que aí ele não se perde. E para economizar token, como eu falei, utilize o ChatGPT, o Perplexity para pesquisar, para planejar, e só então você traz o PRD ou o prompt já certinho para cá. Tá vendo que ele está criando já uma imagem aqui? Então ele nem ativou o modo planejar. Deixa eu só ele terminar de criar essa imagem aqui, que eu vou pedir para ele planejar isso aqui, para ele não se perder. Eu pausei ele aqui, eu pedi para ele planejar primeiro. Eu já tinha até criado uma imagem aqui. Vou deixar ela aberta aqui. Eu criando algo aleatório aqui, mas tudo eu recomendo que você planeje tudo, cara. Porque se você não planejar, você vai ter problema lá na frente. Estou te falando porque eu já construí sistemas gigantescos. Eu tenho alguns aplicativos mobile publicados na loja de aplicativos, inclusive. Olha, ele abriu o planejamento aqui, ó. Ele está criando uma task para ele não se perder, ele vai marcando aqui depois. Vou aceitar. Tá vendo que está aqui, ó, que está para ele com permissão para ele aceitar. Na verdade está para perguntar, tá? Pergunte. Vou colocar aqui para deixar on aqui para ele sempre executar, mas ele não executa. Deu um erro, o Antigravity costuma ter esses errinhos mesmo, mas pode clicar em Retrieve. Enquanto ele desenvolve, eu vou mostrar para você algumas das regras que tem aqui dentro das regras globais que eu te mostrei. Uma das regras, além da quantidade de linhas, é sobre, por exemplo, sombra da caixa. Cara, evite utilização de muita sombra da caixa, gradientes, isso não deixa o seu projeto profissional. Se você quer construir algo profissional, de verdade, construa sem esses exageros disso aí. Claro que às vezes precisa utilizar uma sombra da caixa ali e gradiente, mas não exagere. Sempre olhe referências. Olhar o concorrente é uma das coisas que mais vai te ajudar a construir algo de qualidade. Outra coisa é que está escrito aqui para ele manter a consistência. Por exemplo, quando ele for desenvolver uma função, um drop-down, se você não sabe o que é drop-down, é quando a gente clica aqui e ele expande algo para cima mostrando o menu de opções, ele não cria aquilo uma vez, uma por página. Ele reaproveita, ele cria, concentra, de acordo com as regras aqui, concentra em um local onde ficam os componentes e aí ele reutiliza em outras páginas. Isso faz você economizar tokens para não ficar desenvolvendo várias vezes, faz você manter a consistência, você constrói um só e reutiliza ele em vários lugares. E também funções, coisas da página ali, vários tipos de componentes, até mesmo o layout da página. Se você utilizar essas regras aqui, ele vai manter a consistência em todo o projeto. E aí você constrói 100 páginas, sei lá, um monte de páginas diferentes, um monte de abas, e ele vai manter a consistência. Não vai se perder nunca. Por quê? O cérebro dele, o direcionamento dele, está aqui nas regras geral. Ele vai sempre seguir aquelas regras. E aqui tem mais um monte de regra aqui. Você não precisa entender isso aqui, não precisa. É coisa técnica dele, que ele vai ler, vai entender, com base nas melhores práticas do mercado de desenvolvimento, com desenvolvimento como um profissional mesmo, desenvolvedor. Tanto a organização de pastas, quais tecnologias usar e por quê. A parte da cor, por exemplo, paleta de cores, design system. Aqui está falando para utilizar algo minimalista, mas tudo depende de acordo com o seu projeto. Por exemplo, eu gosto de manter, e é a boa prática, o design system do projeto concentrado em um local. Por exemplo, a paleta de cores. Não sair espalhando o código de cor em cada página. Eu concentro ele, por exemplo, color primário. A cor primária, que é a cor primária da marca.
Aí todas as páginas ele vai usar esse parâmetro aqui, ó, para apontar como se fosse um apontar para um arquivo que fica as cores. Olha, você precisa usar a cor da marca, utiliza essa cor primária aqui. Por quê? Até se um dia você quiser alterar a paleta de cores do seu projeto, você vai nesse arquivo concentrado onde estão as cores, que tem os tokens das cores, e ele vai alterar aquelas cores ali e altera em todo o projeto. Isso faz manter a consistência, faz ficar a manutenção muito mais fácil e muito mais rápida. E tem várias regras aqui, que, como eu falei, você não precisa ler. Vamos ver se ele desenvolveu. Ele está querendo olhar o navegador aqui. Eu vou pedir para ele não olhar o navegador, pedir para ele concluir com o plano. Deixa eu só mostrar para você aqui, ó. Assets, por exemplo, aqui fica a imagem que ele criou. Aqui no CSS fica todos os arquivos CSS. Tá vendo que está quebrado? Se você pedisse ele para desenvolver sem orientação, provavelmente ele desenvolveria tudo dentro de um HTML gigantesco, ia ficando grande, e ele ia travar e não iria conseguir resolver. Quando ia tentar modificar uma coisa, não conseguiria resolver outra. A mesma coisa acontece com outras tecnologias que você desenvolve, seja o Next, seja o Node.js para back-end. Ele vai se perder, vai travar, vai começar a errar. Então é essencial que você utilize essas regras aqui como regras global de qualquer projeto que você vai desenvolver. Se você está desenvolvendo e não tem o Python e o Node.js instalado no seu computador, eu recomendo que você instale. É necessário ter essas ferramentas para você ver preview aqui de aplicações. Por exemplo, o Next, por exemplo, se você vai desenvolver com Next, com React, você precisa ter o Node.js. É bem simples, você pode tanto pedir a própria IDE, própria IA para instalar, ou você pode estar indo lá no Google e pesquisar para o Node.js ou Python. Instale. Eu pedi para instalar aqui, porque nessa máquina aqui não tem. Instale, senão você não consegue ver o preview. Então é isso. Você vai seguir esse padrão aqui. E quando for adicionar funções novas, você pede para ele analisar. Agora, eu vou te mostrar aqui uma outra configuração que eu faço aqui dentro de qualquer IDE, de qualquer uma delas, que deixa a IDE muito mais econômica. Qualquer uma delas. O que eu faço aqui? Ó? Eu venho aqui na raiz, você fecha todos aqui, ó, clica aqui fora para ficar na raiz, clica em esse New File e você vai colocar, eu coloco assim, ó, por exemplo, Wesley Souza.md. O que é isso? Esse aqui vai ficar o mapa do meu projeto aqui. É como se fosse um Waze para você dirigir nas ruas de São Paulo. Ele vai saber onde está a direção de cada coisa. Mas quando que você vai utilizar isso aqui? Quando você for desenvolver programas maiores, sistemas mais complexos. Quando for uma landing page, por exemplo, nem precisa. Mas por quê? Quando for um sistema maior, um SaaS, qualquer coisa assim que começa a ter um back-end, começa a ter funções maiores, você vai pedir ele para colocar, você pode até falar assim, ó, mapeie todo o meu projeto, logo no início, você pode fazer isso, porque aí depois ele vai mantendo isso aqui alimentado. Coloque todas as rotas, o direcionamento do meu projeto, todo o mapa do meu projeto dentro desse arquivo. Esse arquivo serve como o mapa do meu projeto, como o Waze para o carro se direcionar. E aí ele vai entender, ele vai colocar tudo certo. E aqui você vai no arquivo de regras e ou você pede ele, você pode vir aqui no regra do projeto. Eu não coloquei global porque isso não precisa em todo o projeto. É só em projetos maiores. Aí você pode pedir ele mesmo. Pede ele, arrasta aqui, ó. Arrasta a regra, o arquivo de regras do projeto e fale para ele. E então coloque nesse arquivo de regras que toda vez que você for desenvolver uma função nova, uma rota nova, uma página nova, coloque aqui no meu arquivo, aí você coloca nesse arquivo aqui, né? Coloca aqui no meu arquivo a nova rota, a nova função para servir como mapa. Aí pronto. Por que você vai fazer isso? Porque vai economizar muitos tokens. Ele vai, quando você pedir para fazer algo, você arrasta esse arquivo aqui para dentro, ó. Sempre eu gosto de arrastar esse arquivo de regras, para ele não se perder, mesmo que ele consiga ler. Ele vai ler e ele vai ter o direcionamento certo. Você pede para
modificar, por exemplo, a aba lá de horários. Ele vai ler aqui e vai saber onde está a seção de horários lá no código. Ele vai ter o mapa certo. É como se você pegasse o seu carro, ligasse o Waze e já soubesse a rota. Se você não utilizar isso aqui, cara, isso aqui é ouro, é regra de ouro para você desenvolver com IA. Se você não utilizar isso aqui, todas as vezes ele vai pesquisar no seu código, vai gastar token, vai estourar contexto, vai ficar burro muito mais rápido e vai se perder. Se você fizer isso aqui, ele vai ter um direcionamento, vai ter as rotas todas as vezes que ele for desenvolver. Ele vai achar as coisas certinho. Quando for adicionar nova funcionalidade, ele vai saber fazer isso muito mais rápido. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, vamos gerar o preview aqui pra gente ver. Eu acho que ele gerou aqui. Deixa eu ver. Ele gerou um preview simples aqui. Ok, foi algo bem simples que ele criou. Bem simples mesmo. Mas o padrão de desenvolvimento, ele seguiu direitinho. Viu como ficou profissional? Não é algo genérico ou que parece feito com IA. Tá vendo? Mesmo que esteja algo muito simples, ele não utilizou muita sombra da caixa, muito arredondamento. E, claro, isso aqui depende muito do tipo de projeto. Se é um projeto mais minimalista, se é mais moderno, mais tendência luxuoso, mais simples. Tudo depende de cada coisa assim. Mas você pode ver que não ficou muito genérico. Mas se eu for desenvolver algo mais profissional, vai ser muito mais elaborado, né? Demora mais tempo. Eu recomendo que você gaste mais tempo no planejamento. Pode gastar tempo, cara. Senão você vai ter que refazer coisa, isso aqui não era assim. Isso faz virar bagunça total. Então, se você seguir esse padrão aqui, você vai sempre desenvolver algo sólido, profissional, mesmo que ele seja muito grande, mesmo que você não saiba desenvolver nada, assim como eu, não saiba programar, na verdade. E aí você vai aprendendo e sempre leia. Lembra que ele não mostrou o planejamento aqui, mas ele não mostrou porque estava ativo lá para ele autoaceitar, mas sempre leia o planejamento dele. Aqui você pode vir e comentar, escreve aqui, isso aqui eu não queria que fosse assim, eu não quero utilizar isso aqui, isso aqui tem que ser dessa outra forma. Sempre leia, sempre comente, sempre analise o que ele fala. Toda vez que ele for implementar algo, se você tem dúvida, pergunte para ele. E se ele vai desenvolver algo grande que você não tem certeza de como é, ou de como explicar para ele, espere ele responder. Se não ficou claro ainda se aquilo vai prejudicar o seu projeto, pergunte para ele, analise. Não saia desenvolvendo, mandando prompts e prompts, só faz isso. Implemente uma função de cadastrar cliente. Não, cara. Pense em tudo. Pense em que vai ter o X, o Y. Isso aqui o X é a experiência do usuário, que ele vai do ponto A para o ponto B, que abre uma seção para outra. O Y é o layout. Então, pense em tudo. Você não precisa saber de nada disso, mas pergunte para ele sobre a experiência do usuário. Pergunte para ele como vai ser cada função. Pergunte para ele como é as boas práticas, como é essa funcionalidade no mercado. Dessa forma, você vai desenvolver um projeto padrão ouro, padrão profissional, assim como todo projeto grande, de grandes big techs, grandes empresas do mundo aí. Pode ter certeza. É assim que eu desenvolvo e é assim que tem funcionado para mim. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, porque eu vou trazer sempre aqui muito conteúdo de qualidade, do jeito que eu desenvolvo aqui, seja de páginas de vendas, assim como eu falei para você, página de vendas sem gastar com hospedagem, de forma profissional, ou até mesmo sistemas, SaaS, aplicativos, mobile, rodando na loja de aplicativos e tudo mais. Me segue aqui para não perder esse conteúdo.